Olá, pessoal! Vamos falar sobre sílaba tônica e classificação das palavras. Para uma melhor compreensão do que seja a sílaba tônica, vamos relembrar o que seja a sílaba. Sílaba é a letra ou a reunião de letras que se pronunciam com uma só emissão de voz. Então, com as sílabas, formamos as palavras. Veja esta imagem, abacaxi. Eu escrevo abacaxi e ao pronunciar devagarinho, eu posso emitir 4 sons. A, ba, ca, xi. Então, cada som que eu emitir aqui é chamado de sílaba, certo? Agora podemos descobrir o que é sílaba tônica. Veja esta imagem, sapato. Ao escrever a palavra sapato, usamos letras e sílabas. Se eu falar devagar a palavra sapato, eu vou descobrir quantas sílabas ela tem. Sa-pa-to. Então, tem 3 sílabas. Uma dessas sílabas é pronunciada com maior intensidade, com mais força. Sa-pa-to. Essa sílaba é pá. Quando eu falo sapato, pá sai com mais força. Então, sílaba tônica é justamente essa sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. É importante a gente saber que toda palavra possui uma sílaba tônica. Vamos ver como exemplo. Árvore. Quando eu falo a palavra árvore, a sílaba que sai com maior intensidade é ar. Na palavra boneca, a sílaba que sai com mais intensidade é o né, boneca. E na palavra jacaré, a sílaba que sai com mais intensidade é o ré. Então, todas as palavras têm uma sílaba tônica. Agora, vamos observar aqui. A palavra árvore e a palavra jacaré têm acento na sílaba tônica. Por quê? O acento é que permite que essa sílaba seja a mais forte. Então, toda palavra acentuada, aquela sílaba que leva o acento vai ser a sílaba tônica. Então, fica muito fácil de descobrir. Mas, quando a palavra não tem acento, como boneca, por exemplo, a gente precisa falar e prestar atenção na pronúncia da palavra para descobrir qual que é a sílaba tônica. No caso aqui, ó, boneca, eu falei com mais intensidade a sílaba né, apesar dela não ter acento. Então, nós podemos concluir que toda sílaba acentuada é a sílaba tônica da palavra. Outra dica muito importante é que a sílaba tônica pode estar em diferentes posições. Vamos ver os mesmos exemplos. Árvore. A sílaba tônica aqui é o ar. Aqui, o ré é a última sílaba. Vó é a penúltima sílaba. E ar é a antepenúltima sílaba. Então, aqui nós temos sílaba tônica, antepenúltima sílaba. Vamos com a palavra boneca. A última sílaba é K, a penúltima sílaba é né e a antepenúltima é o pó. Então, a sílaba tônica está aqui. Então, nós consideramos que aqui é a penúltima sílaba. E a palavra jacaré, a sílaba tônica está aqui, na última sílaba. De acordo com a posição da sílaba tônica nas palavras, nós podemos classificar essas palavras. Veja como exemplo, jacaré. Em jacaré, a sílaba tônica é a última sílaba. Então, toda vez que a última sílaba for tônica, nós chamamos essa palavra de oxítona. Na palavra boneca, a sílaba tônica é o né. Então, ela se encontra na penúltima sílaba. Chamamos essa palavra de paroxítona. Em árvore, a antepenúltima é a sílaba tônica. Então, essa palavra é chamada de proparoxítona. Atenção! Lendo os grupos de palavras, nós podemos descobrir onde está a sílaba tônica e dizer qual que é a classificação dessas palavras. Então, vamos ver como exemplo. Picolé, sílaba tônica, lé. Café,
sílaba tônica fé. Em sofá, sílaba tônica fá. Sabia, sílaba tônica a. Avô, sílaba tônica vô. Dominó, sílaba tônica nó. O que a gente pode perceber aqui? Todas essas palavras têm acento na última sílaba. Então, podemos concluir que essas palavras que são acentuadas na última sílaba são chamadas de oxítonas. As palavras oxítonas, quando elas são terminadas em A, em E, em O, elas são acentuadas. Isto é uma regra, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem sobre as sílabas tônicas e sobre a classificação das palavras. Até a próxima!